a gente é visto como cultura em determinados momentos, nesse sentido de produção cultural. Agora, no sentido de cultura como código de representação e de interação com a realidade, sem dúvida alguma a gente é cultura. Porque por meio desses códigos visuais que a gente reúne, esses elementos visuais que a gente reúne nos projetos, a gente está dizendo para nós mesmos quem nós somos, o que é bonito, o que é feio, o que vale a pena, o que não vale, o que tem valor para nós ou para uma parcela de nós e que para outra parcela não tem. Você tem o público consumidor, você tem a natureza do produto, você tem a percepção do produto, você tem a percepção da marca, você tem os valores, inclusive valores monetários, financeiros ligados àquele produto, àquela marca, àquele público. Você tem uma série de questões de mercado, e aí entra a palavra. As pessoas não gostam de falar em marketing na área de design, mas marketing é uma área importante, marketing tem que ser pensado. Entra o mercado. O produto não existe só no catálogo, o produto não existe só no showroom, o produto existe no mercado, né? A marca existe no mercado, a comunicação transcorre na sociedade, nas relações entre pessoas. Você não gosta de mercado? Se você gosta de ser de esquerda, você não quer falar de mercado e capitalismo, beleza. Vamos falar de sociedade, função social. Os artefatos existem dentro de uma sociedade, uma teia de relações sociais. Então, para você entender o artefato, não basta olhar para o artefato e dizer a cadeira é marrom, ela é feita de vinil, a estrutura dela, a construção dela é tal. Não, você tem que dizer quem usa ela, por que as pessoas compram ela, por que elas usam ela, em que contexto que ela é usada, de que materiais ela é feita, de onde vêm esses materiais. É um negócio enorme. Você tem que começar a pensar uma teia de relações extremamente complexa, que é, mais uma vez, o propósito desse livro. A gente começa a entender que diferentes estratégias de marca estão relacionadas a diferentes posições dentro dessa teia de relações. A questão do repertório visual, eu acho fundamental na formação de qualquer designer, né? Ou seja, ele conseguir identificar os diversos códigos visuais que existem, a que públicos esses códigos pertencem e quando aplicá-los, né? E ter esse repertório na cabeça. Por exemplo, esse sofá aqui, eu estou na casa da minha mãe, que eu estou com o pé quebrado. Então, esse sofá aqui, jamais estaria na minha casa essa estampa aqui. Não é nem que eu acho ela feia. Não acho ela feia. Mas ela não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a história da minha mãe. Mas com a minha história, que tenho 48 anos, que sou designer, que moro sozinho, esse estofado aqui não me caberia. Porque esse código visual não tem a ver com o meu imaginário. Não estou nem falando de questões práticas, dele ser claro, dele ser escuro, mas com ele não integra o repertório da experiência de vida que eu tenho ou que eu pretendo ter, assim, que eu me vejo tendo, né? Então essa questão dos códigos visuais, elas são fundamentais porque pelos códigos que você lida com a linguagem. A linguagem é uma codificação, na verdade, né? E a linguagem visual, ela lida com vários códigos diferentes de acordo com o público que você está. Eu nunca projetei alguma coisa para o Afeganistão, sei lá, né? Mas tenho certeza que se acontecesse, eu tinha que saber como é que eles fazem, como é que é a mesa deles, de que maneira. Eu acho que é fundamental. Eu vou ter um cuidado muito maior nesses lugares com as coisas que de repente seriam triviais em outros lugares. Eu vou ter lá um poste que teve toda uma preocupação para ele ser feito daquela forma, né? A cidade toda vai se tornando muito mais interessante para eu conviver dentro, para eu conviver naquele ambiente. Então, em termos de cultura visual, o design tem um papel fundamental. Mas, novamente, é a questão de haver ambiente para isso, haver condições que sejam amplas e que tenham a ver com a vida de todas as pessoas. Então, por exemplo, por que marcas de farmacêutico, né, de produtos farmacêuticos, tendem a ser mais conservadoras em suas mudanças do que marcas de sabão em pó? Boa pergunta. Aí você está começando a colocar uma pergunta interessante. O homo, que é sempre o mesmo, o homo é sempre a mesma fórmula, é o mesmo homo desde que eu me entendo por gente, de 6 em 6 meses a embalagem diz novo homo e com uma nova embalagem. Então você pega essa embalagem de homo e ao longo de 20 anos tem trocentas embalagens de homo e o homo é sempre igual, para o bem e para o mal. Não estou dizendo que o homo é ruim, não. Eu uso. Aí, o biotônico Fontoura, que também é sempre igual,
não muda nunca de embalagem. E quando ele muda para ficar igual. Tá? Pomada Minâncora. A pomada Minâncora teve que mudar a embalagem. Porque mudaram o material da embalagem, mudaram de latinha para plástico. E 2, porque eles foram proibidos de botar... Tinha um dizer lá de 1912, que era assim, autorizado pelo Departamento Nacional de Saúde. E a Anvisa disse, não existe Departamento Nacional de Saúde, isso é propaganda enganosa, para de fazer isso. Então eles foram proibidos de botar aquele dístico na embalagem. Então eles tiveram que mudar por questões tecnológicas, por questões jurídicas, porque o jogo mudou, a sociedade andou, a conversa passou adiante. Então eles mudaram, mas eles mudaram mantendo as características principais da embalagem. Febo, polvilho antisséptico granado. A área farmacêutica está cheia de exemplos, farmacêutico tocador, está cheio de exemplos de coisas que, quanto mais tudo muda, mais elas tentam manter a igualdade da comunicação. Por quê? Qual é a questão-chave aí? A questão-chave, em se tratando de farmacêutico, é que o ser humano é bastante conservador em relação àquilo que ele põe para dentro do corpo e em cima da pele. Você não vai pegar, é um novo produto, vou beber ele. É um novo produto, vou jogar ele no meu olho. Né? Não. O design gráfico, ele faz parte da cultura, né? Da cultura no sentido amplo, né? De código, de um código coletivo, um código de signos, né? Um conjunto de signos, melhor dizendo, que representa a realidade com uma dada sociedade, uma dada comunidade. Então, assim, eu acho que tem um conservadorismo atávico, natural, do setor farmacêutico e do setor de tocador. No entanto, sal de fruta Enos mudou completamente a embalagem. Sal de frutas Eno era uma embalagem completamente diferente em 1900 do que é hoje, totalmente. Então, não tem regra, mas o que tem são hipóteses de trabalho. Essa minha coisa do farmacêutico é uma hipótese de trabalho a ser investigada, a ser averiguada por pesquisa histórica detida e séria. Do ponto de vista da cultura como arte, né? Cinema, música, não sei o quê, a nossa entrada ela é do tipo específico, acontece em determinados momentos, né? Em determinadas situações. Agora, do ponto de vista como construção e construtor do código de signos, né, do conjunto de signos que representam e fazem a interação dessa sociedade com a realidade, representa a realidade e faz a interação com ela, sem dúvida alguma a gente é cultura, porque a gente constrói isso. Alguns produtos, eles obrigatoriamente vão necessitar de símbolos, seja ele de que forma for. Ou para instrução, ou para decoração, ou para... Né. Os talheres sempre foram um local de decoração. Foram um dos objetos que se prestavam a decorações. Desde a época das florzinhas até a época de... Né? O que nos levou a pensar naquilo foi de que, primeiro, nós tínhamos que fazer alguma coisa original, né? Que essa era sempre a primeira página do nosso briefing. Né? Nós vamos fazer isso, o que se pode melhorar? Todos os talheres daquela época de criança, com exceção de alguns tímidos ações que ainda não estavam maduras, quase todas elas eram miniaturas de talher de tamanho normal. Então a faca tinha fio, o garfo tinha aqueles dentes violentos, tá? E as decorações de alguns talheres, nesse sentido que eu falei há pouco, visando o mercado infantil, tinham alguns desenhos nos cabos. Então a gente via aquela área enorme em termos da colher e do garfo, e é aqui que nós temos que fazer a decoração. E nada melhor do que um desenho infantil também ali, né? A gente batizou logo o trio, né? Era o cão Faquinha, o príncipe Garfo e a princesa Colher. Aconteceu aí uma dessas coisas que
a globalização, talvez, ou a indústria massiva, né? O Talher chegou num ponto em que não era mais interessante para o tamanho da fábrica que o produzia de fabricar. Então pararam de produzir. Você me pergunta por que o febo não muda e o sal de frutas muda, a minha resposta é não sei. Faltam dados e pesquisas sobre os dois produtos, os dois contextos, as duas histórias, para a gente poder começar a fazer a história comparativa, que é outro processo. Tem um exemplo que eu acho interessante, tem o logotipo, a marca da Unilever, por exemplo, aquele monte de pequenos elementos. Tem uma outra marca da Universidade de Tóquio, que é igual. Será que houve cópia? Duvido que tenha havido cópia. Essas coisas vão se manifestando um pouco com o espírito do tempo, às vezes em locais completamente diferentes, sem haver associação. Especialmente na forma como as coisas estão colocadas hoje. Um cartaz é um cartaz, uma capa de disco é uma capa de disco, assim por diante. Mas, independentemente de objetivar ser ou não, eles são produtos culturais. Então, não sei se vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Quer dizer, você só tem uma sociedade forte, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da estrutura dela, ou politicamente falando, etc., quando você tem uma conformação cultural também forte, no sentido de consolidada, de compartilhada, de ter signos próprios. E o design gráfico, ele é um dos caminhos, independentemente da vontade dele ou não, ele é um dos caminhos justamente para se construir, se consolidar, se desdobrar esse código cultural aí.